Yasmina escreve: essas coisas diz o primeiro e o derradeiro, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E as blasfemas daqueles judeus e não são, a sinagoga de Satanás. Não tema as coisas que há de sofrer. Eis que o adversário porá entre vós e um de vós na prisão para ser tentado e por tribulação durante 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Quem tem ouvido, eis o que o Espírito diz às igrejas. E o vencedor de nenhum modo sofrerá a condenação eterna, que é a segunda morte. Então, querida Irmandade, como nós acabamos de ler, a leitura de uma das cartas que Jesus Cristo, através de João o apóstolo, transmitiu à igreja. E ali me faz algumas advertências para nós, que somos o povo de Deus. Irmão, a sinagoga, que ele fala sinagoga de Satanás, a sinagoga antigamente era o templo do judeu, ou a igreja do judeu. Mas tinha, irmãos, no meio dos judeus, algumas facções falsas, que falava que seguia o judaísmo, mas se envolvia com fornicação, que é pecado de adultério entre as pessoas solteiras, envolvia com adultério, com idolatria, com mentira, e com a seita dos judeus chamado Nicolaitas, que são o povo judeu, irmão, a sinagoga falsa, que fala que é da sinagoga de Satanás, que eles praticavam tudo o que o mundo pratica, e dizia que era servo de Deus. Então o Senhor falou que a pôs em prova, para provar em aquele que é verdadeiro. Porque aquele que serve a Deus de coração, na verdade, ele não envolve com as coisas deste mundo e nem com as doutrinas dos homens, mas sim com a doutrina deixada por nosso Senhor Jesus Cristo e proclamado pelos seus apóstolos e discípulos. Então diz assim: eu conheço as tuas obras, conheço tanto o teu labor, que quer dizer o seu trabalho, como as obras que tu tem praticado. Eles dizem que você é pobre, mas na verdade você é rico. Então, irmão, isso já é o comentário que o Senhor Jesus falou diretamente com João, e que ele escrevesse essa carta e mandasse quem? O anjo da igreja, que quer dizer o servo de Deus que preside o culto. Então não está especificado, irmão, se é cooperador, se é ancião, se é diácono. É aquele que no momento estiver atendendo o culto, quando ele abre o culto em nome do Senhor Jesus, ali já não é o homem, já é o Senhor, através do Espírito Santo, que com os dons que ele tem derramado sobre aquele servo, ele fala na boca dele. Então ele falou que Satanás vai prender algum de vós, para que vós dê testemunho e pregam a palavra. Porque a palavra de Deus é assim, irmãos. O Senhor permite que nós somos provocados por alguma coisa ao contrário, ou até pela mentira, para nós falar a verdade. Então, por isso que diz a sinagoga de Satanás. Quer dizer, tinha nome de ser uma sinagoga,
que era do povo judeu legítimo, mas dentro do templo, na doutrina deles, irmão, eles pregavam mentira e seguiam a doutrina dos nicolaítas. O que era essa seita chamada nicolaíta? Eram uns falsos apóstolos, ou melhor, falsos discípulos, que participavam das coisas proibidas pela palavra de Deus e até pela lei. Que os irmãos sabem, o judeu verdadeiro, ele seguia a lei que Deus deu através de Moisés. E nessa lei dizia que o judeu não podia participar de fornicação, nem de adultério, não podia mentir, não podia comer coisa sacrificada ao ídolo, e eu já explico cada coisa. Coisa sacrificada ao ídolo é tudo aquilo que os homens oferecem por supostos santos, que, embora muitos deles estão escritos na Bíblia, mas em nenhum lugar eles foi considerado como digno de adoração. Era digno de admiração. Reconhecemos a fidelidade do apóstolo Pedro, de João, de Tiago e de todos os apóstolos e de alguns discípulos, mas nós não adoramos a ele. Nós reconhecemos que Maria foi uma santa de Deus. Sim, honramos ela como uma serva de Deus, como tem muitas servas de Deus que nós saudamos com a paz de Deus, e respeitamos, irmãos, a vida dela e o caráter dela dentro da palavra de Deus. Mas nós jamais vamos chegar diante do irmão porque ela é esposa do ancião, é esposa de um diácono, de um cooperador, ou porque ela é alvo da piedade ou da visita, nós vamos adorar ela. Entendeu? Assim era Maria. Os apóstolos honravam ela, entendeu? E ela era considerada uma das discípulas do Senhor Jesus. Ela, Maria Madalena, Susana, né? E outras, como Dorca, que está escrito no Atos dos Apóstolos, né? E então, irmãos, é por isso que ele fala os nicolaítas. E eu digo para os irmãos, a palavra de Deus não tem coincidência. A palavra de Deus é profética. E quando o Senhor falou dos nicolaítas, ele já estava profetizando, irmãos, que alguns centenas de anos atrás surgiria 3 Nicolai. Um era da Rússia, que chamava Nicolai, ou Nicolau. Depois teve um Nicolau que surgiu entre os apóstolos, certo? E depois teve aquele que chama aí de São Nicolau, que era um bispo da Igreja Católica. Esse bispo da Igreja Católica, ele fez algumas invenções mentirosas. Por exemplo, ele inventou adoração a Jesus, né? Que nós sabemos que, na verdade, os judeus eles não adoram nenhum tipo de adoração. Eles adoram a Deus, Espírito em verdade. Então, jamais eles iriam adorar, irmãos, pensa comigo. Se o judeu não reconhecia que Jesus era o Filho de Deus, que ele era filho de José e de Maria, e que eles rejeitaram Maria porque aqueles que não entendiam pensavam que Maria tinha ficado grávida antes de casar por algum homem que tinha, irmãos, abusado dela. Então, jamais, irmão, eles iriam adorar um menino que era produto de adultério. Os irmãos estão compreendendo onde que eu quero chegar? Então, isso foi mentira desse homem do clero da Igreja Católica, que falou que o judeu adoraram Jesus Cristo. Entendeu, irmãos? Então, eles fazendo isso aí, aqueles judeus que faziam isso aí, eles seguiam a doutrina dos Nicolau, que depois veio esse tal São Nicolau,
que inventou o negócio de Natal, que não existe. Os irmãos sabem que o dia de Natal que o mundo comemora, porque o judeu do passado, eles comemoravam entre o dia 20 e o último dia do mês, um dia determinado por causa do calendário deles, que era lunático, né? Quer dizer, seguia pela luz, mas pode ver que eles falavam lua nova, né? E lua não sei o que era mais, né? Eles seguia pela lua. Então, de acordo com que dava aquele dia da lua, que era a lua nova, eles adoravam. Então, esse dia era chamado Dia das Luzes. Então, quando Jesus Cristo veio na Terra, como não tinha uma data fixa, porque quando Jesus nasceu, ninguém considerava que ele era o Filho de Deus, e que nem Maria era uma santa de Deus. Então ninguém marcou a data que o Senhor Jesus nasceu certinho. Se foi dia 1º, se foi dia 2, dia 3, dia 4. Só que, irmão, nós observamos que na palavra de Deus, Deus sempre ele vem com as primícias. Então, a tradição da palavra de Deus, ou pelos ensinamentos, pelos exemplos que nós vimos dos profetas e dos homens de Deus, nós devemos compreender que o Senhor Jesus nasceu no princípio do mês, não no fim. Os irmãos podem ver que diz ali no livro de Apocalipse, assim diz aquele que é o princípio de todas as coisas. E no Evangelho de São João, o Senhor Jesus falou: Pai, eu quero aquela glória que eu tive contigo antes da criação do mundo. Quer dizer, ele é primeiro do que o mundo. Depois, irmão, nos livros de Hebreu, primeiro de Hebreu, está escrito assim: antigamente nós ouvimos a palavra de Deus através dos profetas, mas agora nós ouvimos através do seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E naquela leitura dos Hebreus, irmão, está escrito assim, que oferta e sacrifício pelo pecado não quiseste, mas um corpo me preparaste. Então diz ali, sacrifício tu não quiseste, porque era oferecido segundo a lei. Mas tu me preparaste um corpo, quer dizer, para ser sacrificado, como o Senhor Jesus gerou um corpo humano. E ali diz, tira o primeiro e estabelece o segundo. Como assim? Tira o primeiro, porque o Senhor Jesus foi tirado da face da terra. O profeta Isaías falou no livro dele, no capítulo 53, que foi cortado da terra dos viventes. Então ele foi tirado como pessoa viva, como filho de Deus da terra, mas depois da sua ressurreição, ele começou uma nova obra, mas já ressuscitado. Quer dizer, irmãos, na leitura que nós fazemos da Bíblia, diz que o Senhor Jesus era o verbo. O que quer dizer verbo? Quer dizer palavra. E diz assim, e no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E tudo que se fez na terra, se fez através da palavra, quer dizer, do verbo. Palavra é aquilo que é falado, não é aquilo que é escrito, é aquilo que é falado. Então se fez através do verbo. Ele estava no mundo, mas o mundo foi feito por ele. Mas ele veio como a luz do mundo, mas o mundo o rejeitou, porque os homens honraram mais as trevas do que a luz. Porque quando a pessoa faz a coisa na luz, irmão, todo mundo vê. E quando ele faz nas trevas, se você não tiver um lampião, uma luz para clarear, você não vai ver o mal feito que ele está fazendo. Então é por isso que o mundo em si, ele, irmão, fizeram inversão dos valores. No lugar de adorar a Deus, eles adoram santo. No lugar de desvenerar o Senhor Jesus e adorar o Senhor Jesus, eles adoram a Maria Par do Tempo. É apóstolo, discípulo, reis, profetas, mas o próprio Deus e o próprio Senhor Jesus mesmo eles não adoram.